Bueno, gente, a gente retorna aqui pela FM Cultura, pela nossa rádio pública, depois do pequeno alto, no qual a gente dá a necessária ressojada, descansada, para retornar com gás para cumprir com esse rito que nos falta, e cevando a palavra. Cevando a palavra, sobretudo quando se lida com um autor interessante, importante, como é Gonçalo Rojas. Gonçalo Rojas, que nasceu em 17 e morreu em 2011, no 25 de abril, 93 anos, e que era uma figura fantástica. Além de ser um grande poeta, algumas vezes as pessoas mais generosas que entram em contato conosco pelo Facebook, pelo Cantos do Sul da Terra, na página no Facebook ou por e-mail, usam a palavra aula para o nosso programa, e eu muitas vezes digo que sim, que é uma aula, que eu estou sentado lá no fundo tentando prestar atenção. Às vezes faço bagunça, converso, como a gente fazia, o pessoal que sentava no fundo, mas que eu estou dentro dessa aula, sem dúvida. Gonçalo Rojas foi algo que eu aprendi fazendo o programa, produzindo, concebendo o programa, não conhecia, e vale muito a pena procurar as coisas desse autor, com o qual nós demos o de casa hoje, e do qual a gente traz agora algo que não é exatamente literatura, mas passa a ser, de tão brilhante que ele é e como ele escreve, que tem a ver com a sua postura de artista e com a sua postura política, portanto, e ele diz como ele era surrealista, ao contrário dos surrealistas de estudo, de forma, de moda, sobretudo no início dos anos do século XX, talvez nos anos 20, 30, certamente nos anos 30 do século XX, e ele diz, não, eu acho que eu era surrealista, mas por outras razões. A gente pode ter alguma reserva, alguma ressalva ao que ele conta, mas vejam o que é a concepção da vida de um artista, da militância no seu caminhar e não necessariamente apenas no que escreve. Vamos cevar a palavra com Gonçalo Rojas. Os jovens de entusiasmo surrealístico desse ano de 38 do outro século, que já parece tão remoto, estavam informados, liam as revistas. A revista Minotauro, a revista El Surrealismo al Servicio de la Revolución, umas revistas lindíssimas, e por aí saiu algo de surrealismo. Mas me parecia que estavam demasiado apegados à letra, não ao espírito mesmo, que se funda nesta comunicação entre a vida e a poesia. E eu me fartei porque já sabia essa parte, ou a obtive muito rapidamente. Simplesmente me apartei. Me fui aos cumes de Atacama, a uma mina onde me ofereceram trabalho. Então eu disse, e tu, como está aí? Era uma guriazinha de uns 15 anos. Linda, preciosa. Mal, pô, me disse, porque estou me separando e não sei o quê. Como te separando? Uma cabrita tão pequena. Bueno, era um percalço. Então lhe disse, se estás nisso e és tão bonita, anda comigo. Isso é assumir a poesia como conduta. Esse é o meu jogo. Disso se tratava. Não de escrever como poeta, mas de viver como poeta. Me fui com a guria. Subimos pelos cerros, vivemos aí uns 2 anos entre os mineiros de cobre. Ela pariu um filhinho meu que hoje é um grande médico que vive na Alemanha. Eu vivi isso. E foi um prodígio. Os mineiros do cobre, analfabetos, que eu ensinei a ler. E não havia nem livros, nem cadernos, nem ainda o beabá. Nada nesses cumes cordilheiranos. Havia puro vento e maravilha. Comprei 20 garrafas de pisco. Era caro para mim. E lhes disse, falemos aqui, debaixo das estrelas. Por que não aprendemos a ler? Uns disseram sim, outros não. Total, não tinha cadernos nem nada. De um livrinho que andava nas minhas pobres maletas velhas, Maria tirou umas quantas palavras e lhes deu para ler. Umas eram de Anaximandro,
de Tales de Mileto, dos filósofos. E a rapaziada com os pés pro ar, ouvindo falar de tudo isso e tomando trago. Devem ter se divertido muito. Gostaram do Heráclito. Disseram: esse é bom. Fiz de uns papéis desses que embrulhavam os alimentos nas pulperias uns cartões como beabás, silabários. E creio que sou o único, ou ao menos o primeiro poeta na América que ensinou os mineiros do cobre a ler num silabário de Heráclito. Agora me diz se isso não é mais surrealístico que toda essa bobajada de andar lendo revistas. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joroba. Ya de tanto trabajar, usted me perdonado, yo no sé filosofar. ¡Uep!